Oi, gente. Este é o segundo vídeo que eu faço falando sobre a minha relação com a mobilidade reduzida e desta vez eu vou abordar um pouco, eu pretendo abordar sobre a mobilidade reduzida e o impacto no psicológico, né? Como eu disse no vídeo anterior, eu passei vários anos tendo a minha mobilidade reduzida, né, que ocorria flutuações, né? Ora eu tinha uma movimentação razoável e ora eu tinha uma movimentação mais limitada na questão de andar, na questão de subir escadas, descer escadas, né? Desde os 16 anos que eu já tinha essa flutuação na mobilidade, né? E aí só com 31, 32 anos é que eu fui ver que, mesmo passando em médicos vários anos, né, durante vários anos, só mesmo aos 32 anos é que pôde se identificar através de um exame chamado eletromiografia que os meus sintomas eram compatíveis com a miastenia graves, que é um problema do sistema imunológico que afeta, que o sistema imunológico ataca a acetilcolina, que é o neurotransmissor, né, de informações para os músculos, né? O sistema imunológico interceptando na acetilcolina já dificulta uma série de movimentos, né? E no meu caso, a parte principal é justamente o fato de andar, subir degraus e isso realmente é muito recorrente no meu dia a dia, né? Então, como é que é isso na questão psicológica, né? Como eu lidei durante muitos anos com a minha astenia sem saber do que se tratava, sem saber, né, se de fato eu tinha algum problema, o que aconteceu, né? A mobilidade reduzida se manifestava em mim frequentemente e me causava um certo pânico, né? Por quê? Que como havia uma certa flutuação e também uma certa constância desse problema de andar e me deslocar, né? Como é que eu poderia, por exemplo, manter um compromisso? Qualquer compromisso que fosse, desde ir ao supermercado ou até ir a frequentar aulas ou trabalhar, né? Como que eu poderia manter qualquer compromisso se a minha mobilidade ela não ajudava, né? Ela era reduzida e flutuante. Hora estava disponível, hora não estava disponível. No mesmo dia podia estar boa e podia ficar ruim. Como é que eu lidava com isso, né? Bom, como eu tinha e tenho essa mobilidade que é inconstante, eu me tornei uma pessoa bem irregular, né? A minha irregularidade ficou mais clara durante a minha graduação, quando eu estava lá com meus 18 e até 24 anos, né? E quando eu conseguia ir para as aulas e cumprir as metas com uma certa regularidade, minhas notas eram boas. Quando eu não conseguia fazer isso, minhas notas eram péssimas, né? Eu lembro até um comentário do coordenador do curso, que quando ele viu o meu histórico, ele disse assim, justamente, né? Nossa, você é uma aluna irregular, que por um lado você tira 10 na matéria tal, e na outra matéria você tira, né, uma média muito baixa, né? E então, assim, pelo fato de não ter segurança própria, né? É, de estar disponível para estar cumprir os compromissos, né? Digamos assim, o que aconteceu? Isso afetou o meu psicológico, né? Então, durante muito tempo, sem saber que a minha astenia poderia ser um problema do meu organismo e tal, eu tive que tratar a depressão, né?
O tratamento medicamentoso da depressão para mim foi um fracasso, evidentemente, porque a minha causa da depressão era a mobilidade reduzida, então não era uma coisa exatamente química e tal, né? Era uma insegurança gerada pela mobilidade reduzida, porque eu me sentia diferente, né? Era estranho você ter uma mobilidade reduzida e aparentemente você está totalmente ok. Meu físico é de uma pessoa normal, eu não tenho uma perna maior nem menor que a outra, né? Mas eu apresento dificuldades de me locomover, né? Então, ai, tem uma formiga aqui. Então eu ficava meio em pânico não, eu ficava de fato em pânico com essa questão que eu tinha, né? Então durante muito tempo de fato eu tive que tratar da depressão, cheguei a ter um quadro mesmo depressivo, né? E no qual eu me tratei durante todo esse tempo com psiquiatra, psicólogo e terapeuta ocupacional. Foi importante esse acompanhamento porque de fato houve um impacto psicológico, né? Não foi totalmente inútil. A mobilidade reduzida ela pode causar de fato um impacto psicológico, né? E é disso que eu quero tratar, né? O que acontece? No meu caso, a minha experiência com a mobilidade reduzida é que eu sentia assim, insegurança de estar saindo na rua, né? Porque como é que eu vou, às vezes como é que eu vou voltar, ou como é que eu vou ir, né? Como é que eu vou me deslocar? Será que eu poderei ir? Então muitas e muitas vezes eu passei a vida realmente em casa, né? E só fazendo os compromissos mais essenciais, né? A mobilidade reduzida ela me atrapalhou bastante, ela tornou lenta a minha conclusão da graduação, né? Eu fiz 2 cursos em 8 anos, né? Mas era possível, se eu não tivesse com a mobilidade reduzida, feito em 2 anos, porque eram cursos complementares e tal. E também no período desses 8 anos que eu fiz graduação, as 2 graduações, eu também fiquei 2 anos e meio com o curso trancado, né? Trabalhando a questão da depressão, tentando entender a mobilidade reduzida, que na época ninguém, né? Na época se associou a mobilidade reduzida como um sintoma da depressão, né? E embora de fato a depressão ela possa dificultar a pessoa realizar atividades e tal, a depressão ela não impede em si a pessoa de andar e se movimentar. Se a pessoa tem dificuldade de andar e se movimentar, provavelmente esse problema tem uma outra causa, né? Que no meu caso é de uma ordem mais neuromuscular, que é o